Talvez, enquanto você escuta estas palavras, você esteja carregando no peito uma dor que não parece ter fim. Lágrimas que você tentou esconder vêm à tona e talvez ninguém ao seu redor saiba a batalha que você tem enfrentado. Porém, a verdade é que estas batalhas, essas noites em claro, essa angústia que invade o seu coração, tudo isso não é invisível aos olhos de Deus. A Bíblia nos lembra no Salmo 56:8 que Deus recolhe cada uma de nossas lágrimas em um odre. Ele não apenas as vê, Ele se importa com cada uma delas. O que você talvez não saiba é que Deus não permite que nenhuma dor sua seja desperdiçada. Cada lágrima tem um propósito e Ele deseja hoje enxugar suas lágrimas, acalmar o seu espírito e mostrar algo que você pode ter esquecido: o valor profundo que existe dentro de você. Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes somos bombardeados por sentimentos de inadequação, inferioridade e falhas. Sociedades inteiras nos avaliam por nossos erros, por nossas fraquezas e tendem a ignorar o que há de mais precioso dentro de nós. Mas Deus não te vê assim. Deus vê o tesouro que Ele próprio colocou em você. Esse é o mesmo Deus que te formou no ventre, que conhece cada detalhe de sua vida e que tem um plano eterno para a sua alma. Você não é um acidente. Você pode estar se perguntando agora: mas como Deus pode se importar comigo? Com tudo o que já errei, com as dúvidas que ainda carrego? Deixe-me te dizer algo importante. Deus te amou primeiro. Em Isaías 41:10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Imagine por um instante que as suas lágrimas, sua dor e seu cansaço sejam levados hoje pelas mãos do Criador. Imagine que aquele que sabe o que é sofrer também sabe como consolar e curar. Essa mensagem é para você que precisa dessa paz, dessa certeza de que não está sozinho no caminho. Deus te chama, não para te julgar, não para apontar os teus erros, mas para restaurar o que está quebrado, para levantar o que está caído e para acalmar o que está em tumulto dentro de você. Deus sabe aonde você está e Ele está aqui para te lembrar. Há muito mais para a sua vida do que o que você tem enxergado. Ele deseja que você levante os olhos e veja além da dor, do medo e da falta de esperança. O que Deus quer te mostrar é maior do que tudo o que você imagina. Deus está te chamando agora para uma nova história. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe que ela não fique apenas em você. Compartilhe nos comentários o impacto que o amor de Deus tem trazido à sua vida. Escreva sua confissão de fé e declare: eu entrego minha vida a Deus e confio que Ele está transformando a minha história. Sua declaração não é apenas um reflexo daquilo que Deus está fazendo. Ela pode inspirar outros a também ouvirem esse chamado e darem um passo de fé. E se você quer continuar recebendo mais conteúdos como este, inscreva-se agora no canal. Sua inscrição nos ajuda a espalhar ainda mais estas mensagens de esperança e transformação. Além disso, ative as notificações para não perder nenhuma palavra que Deus quer entregar ao seu coração. Aproveite também para curtir este conteúdo. Quando você deixa seu gostei, outras pessoas podem ser alcançadas por esta mensagem. A dor que ninguém vê pode ser a mais pesada de todas. Aquela sensação de que suas lágrimas foram derramadas em segredo, que os gritos sufocados durante a noite não foram ouvidos por ninguém. Talvez você já tenha pensado: será que alguém entende o que estou passando? Será que minha dor importa para alguém?
Em um mundo que nos empurra para seguir, mesmo quando estamos quebrados, muitos escondem suas feridas atrás de um sorriso, atrás de uma aparência de que tudo está bem. Porém, Deus vê além disso. Ele enxerga o que está por trás de cada lágrima. No Salmo 34:18, a Bíblia nos lembra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso significa que Deus não apenas reconhece sua dor, Ele está ao seu lado, mesmo nos momentos em que parece que não há ninguém por perto. Você já se perguntou por que tantas vezes sentimos que precisamos carregar as dificuldades da vida em silêncio? Por que nos acostumamos a acreditar que seremos julgados por mostrar fraqueza? Mas a fraqueza nunca foi invisível para Deus. Ele sempre esteve atento ao clamor que o mundo não ouve. Muitos acreditam que suas lágrimas são um sinal de fracasso. Pensam que mostrar dor é admitir derrota. Mas deixe-me contar algo que talvez você nunca tenha percebido. Cada lágrima derramada carrega uma mensagem. Cada uma delas é um sinal de que você está lutando, resistindo, esperando por algo maior. O erro que muitos cometem é achar que essas lágrimas desaparecem no esquecimento. Deus recolhe cada uma delas, como ensina o Salmo 56:8. Tu contaste as minhas vagueações, coloca as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Esse é o ponto que precisa ser entendido. O sofrimento não é ignorado. Deus não apenas sabe o que você está passando, Ele se importa profundamente, tanto que Ele decidiu caminhar conosco, sentir nossas dores humanas e compartilhar o peso da humanidade através de Jesus Cristo. Você já imaginou que aquele que criou o universo também experimentou as lágrimas? Ele se tornou um de nós. Ele sentiu a perda, a traição, a solidão. Por isso, Ele compreende sua dor com uma profundidade que ninguém mais consegue. Quando você chora em silêncio, Deus está lá. Ele nunca te abandona. Mesmo assim, é difícil enxergar essa presença divina quando estamos no meio da dor. Muitas vezes, nossa visão fica turva pelas lágrimas e só conseguimos enxergar a escuridão. Começamos a acreditar que estamos sozinhos, que a dor não tem propósito, que o sofrimento nos define. Mas preciso te dizer, a dor é uma etapa, não o destino. Deus não apenas enxerga suas feridas, Ele planeja curá-las. Você não foi criado para viver constantemente sob o peso do desespero e do vazio. E ainda que suas noites sejam longas, há uma promessa que te lembra que amanhã sempre chega. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Deus está esperando para trazer essa manhã à sua vida. Ele quer ser a luz no meio da sua escuridão, o alívio no meio do peso que você carrega. Mas talvez você ainda esteja se perguntando, como confiar nessa promessa? Como acreditar que Deus se importa comigo de forma tão pessoal? Aqui está a verdade. Deus não te vê como uma multidão ou como um número. Ele conhece você pelo nome. Ele não se esquece de nenhum detalhe da sua vida. Cada oração murmurada, cada suspiro de angústia, cada lágrima solitária, tudo está diante dele. Quando você sente que ninguém entende, saiba que Deus não apenas entende, como está trabalhando nos bastidores, preparando algo que você ainda não pode enxergar. Mas a questão é, você está disposto a entregar essa dor a Deus? Está disposto a acreditar que Ele realmente tem um propósito até mesmo para os momentos mais difíceis da sua jornada? A verdade é que segurar essa dor sozinho não trará alívio. Esconder as lágrimas não apagará o clamor interno do seu coração. Apenas Deus pode pegar essa dor invisível, essa fraqueza que você tenta esconder e transformar em força, em redenção, em um novo começo. Então, neste momento, enquanto você ouve estas palavras, faça um questionamento para você mesmo. Por que ainda estou tentando carregar isso sozinho?
Será que minha resistência em confiar em Deus está me afastando da paz que tanto procuro? Não permita que o peso dessas dores ocultas continue te paralisando por mais tempo. Deus está ao seu lado, esperando que você se vire para Ele e entregue aquilo que te consome. Sua história não termina nas lágrimas que escorrem agora. Deus não quer apenas enxugá-las. Ele quer usá-las para algo grande. Porque a dor que você sente hoje pode ser o testemunho de vitória que você viverá amanhã. Não são as lágrimas que determinam quem você é, mas o que Deus faz enquanto você as derrama, entregando tudo em suas mãos. O abraço de Deus em meio à tempestade. No meio da tempestade da vida, quando tudo parece ruir, é natural sentir que você está sozinho. As provações surgem como ondas violentas que balançam seu coração, seu propósito e sua fé, deixando você sem forças, à deriva no mar de incertezas. Talvez você esteja enfrentando algo que parece grande demais para suportar, como se não houvesse vento suficiente para mover o barco da sua alma até a paz. É nesse momento que muitos se perguntam: onde está Deus enquanto tudo isso acontece? Mas deixe-me te dizer algo profundamente verdadeiro e poderoso. Deus está no meio da sua tempestade. Ele não é um Deus distante, que observa de longe enquanto nos debatemos em meio ao caos. Não, Ele é um Pai que entra em nossos momentos mais sombrios, que caminha conosco em meio à dificuldade. E não é apenas para nos observar, é para nos sustentar. Ele é como um abrigo firme, que permanece inabalável, mesmo quando os ventos da vida tentam nos derrubar. Essa promessa é clara na Bíblia. Em Isaías 43, 2, Deus diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Note algo importante nessas palavras. Deus não promete que não enfrentaremos águas profundas ou fogo ardente. Ele não diz que a tempestade não virá, mas Ele garante que estará ao nosso lado, garantindo que não seremos consumidos por ela. Pense agora em quantas vezes você se sentiu sobrecarregado pelas lutas que surgem de repente. Uma perda inesperada, uma doença grave, um problema financeiro, uma relação que está desmoronando. Nesses momentos, o mais difícil não é apenas enfrentar o problema, mas lidar com a sensação de solidão e desamparo. A tempestade não é apenas externa, ela acontece também dentro de nós. E é nessa confusão interna, nesse lugar de fragilidade, que Deus estende a mão e nos envolve com seu abraço. Ele não só oferece consolo, Ele é ativo em nos proteger. Imagine um barco lutando contra ventos e ondas. Para aqueles que estão a bordo, tudo parece perdido. Pode parecer que o barco vai afundar a qualquer momento, mas se Deus está no barco, Ele traz calma. Isso nos lembra da história em que Jesus estava com os discípulos no mar e uma tempestade feroz se levantou. Marcos 4, 35, 41. Os discípulos, desesperados e com medo de morrer, acordaram Jesus e gritaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, fique quieto. E naquele instante houve uma grande calmaria. Agora veja o que isso significa para você hoje. Talvez você se pergunte se Deus realmente se importa com a tempestade que tem destruído a sua paz. A resposta é clara. Ele se importa. Ele vê. Mas como naquele barco com os discípulos, Ele também deseja que você confie. Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Não é que Deus minimize a dor ou a tempestade. Ele sabe o quão real ela é. Mas Ele sabe que o seu poder é maior que qualquer provação. Há momentos, no entanto, em que a tempestade não cessa imediatamente. Quando isso acontece, é fácil duvidar e pensar que Deus não está agindo. Mas lembre-se,
Mesmo que as ondas continuem balançando a sua vida, Deus ainda está no barco. Ele não te abandonará. O abraço de Deus não depende das circunstâncias externas, depende apenas de seu amor, que é inabalável. E é este amor que mantém sua alma firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desabando. É importante entender que Deus também usa as tempestades para moldar aquilo que somos. Como diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que, mesmo quando não entendemos o porquê da tempestade, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele está usando aquela luta para fortalecer sua fé, lapidar seu caráter e prepará-lo para o que está por vir. Deus não desperdiça nenhuma tempestade, mas você precisa fazer uma escolha. Quando a tempestade vier, você pode focar no vento, nas ondas, no medo que paralisa. Ou você pode virar seus olhos para aquele que está com você, segurando sua mão, enfrentando os ventos ao seu lado. Em Salmos 46, 2 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração do mar. Que socorro é esse? É saber que você não está sozinho. Não importa quão forte seja a tempestade, quão longa seja a noite ou quão perdido você se sinta. Deus não apenas observa de longe, Ele caminha diretamente para o olho da tempestade para te encontrar. Quando você está assustado, Ele diz: Eu sou a sua fortaleza. Quando você está cansado, Ele sussurra: Descanse em mim. Agora pergunte a si mesmo: qual é a tempestade que tem roubado a paz do meu coração? Será que eu tenho permitido que o medo e a ansiedade afoguem minha fé? Você não precisa lutar sozinho. Faça deste momento a sua oportunidade de colocar a tempestade nas mãos do único que tem o poder de transformá-la em calmaria. Deus te abraça hoje e o peso que você sente não precisa mais ser carregado sozinho. Abra seu coração e aceite o consolo daquele que acalma os ventos. Transformação. Através das lágrimas, o propósito oculto na dor. Você já parou para pensar que muitas vezes aquilo que mais nos machuca guarda o maior potencial para nos transformar? As lágrimas que escorrem em momentos de dor profunda não são apenas um reflexo do sofrimento, são o ponto de partida de algo maior. Deus, em sua perfeição, nunca permite que uma dor passe por nossas vidas sem um propósito. Ainda que muitas vezes esse propósito esteja oculto, invisível a nossos olhos humanos. Ele trabalha através dos momentos difíceis, moldando-nos, fortalecendo-nos e nos levando a um lugar de crescimento espiritual que seria impossível alcançar sem as provações. O mundo nos ensina a evitar a dor a qualquer custo. Nossa cultura exalta a força externa e nos condiciona a acreditar que demonstrar fragilidade é um sinal de fracasso. Mas Deus tem uma outra perspectiva. Ele sabe que algumas das maiores mudanças nascem no terreno da dor. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo nos relembra das palavras do Senhor: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso muda tudo. Deus não apenas nos ajuda a suportar os momentos difíceis, Ele os utiliza como uma ferramenta para revelar o seu poder em nossas vidas. As lágrimas têm uma capacidade única de nos aproximar do Criador. Elas nos ensinam a desistir do controle e a nos render. Bem como é comum que nosso orgulho, nossos planos e nossas vontades nos afastem de Deus nas temporadas em que tudo vai bem. Mas quando a dor chega, ela nos coloca de joelhos. Muitos dos maiores encontros transformadores com Deus acontecem nesse lugar, no chão da nossa alma, onde não temos mais forças para segurar as rédeas sozinhos. Mas isso nos leva a uma pergunta crucial:
Qual é o papel das lágrimas na transformação que Deus quer trazer à sua vida? Primeiramente, elas nos humanizam diante dele. Quando choramos, admitimos nossa limitação. Em segundo lugar, são um lembrete da nossa dependência. O próprio Jesus chorou, conforme João 11:35 nos mostra. Jesus chorou. Ele chorou por Lázaro, por seu povo, pelo sofrimento da humanidade. Isso nos mostra que as lágrimas não são um sinal de derrota, mas de compaixão e conexão com o plano maior de Deus. No entanto, nem sempre conseguimos enxergar o que Deus está fazendo na dor. Às vezes, o propósito só pode ser visto muito tempo depois que a tempestade passou. Pense em José, vendido por seus irmãos, traído, jogado em uma prisão. De sua perspectiva, parecia que Deus estava ausente. Mas tudo isso fazia parte de um plano para elevá-lo à posição de governante no Egito e salvador para sua família. Ele afirmou isso com clareza em Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Da mesma forma, você pode estar em uma situação hoje que parece sem razão, sem direção, sem propósito. Talvez o que você veja ao seu redor seja apenas desespero ou perda, mas Deus vê um processo. Ele está transformando o terreno da sua dor em solo fértil para sua glória. Ele está trabalhando nos bastidores para fazer algo que você ainda não consegue imaginar. É importante entender que o processo de transformação nem sempre é rápido. Deus não age com pressa. Ele prefere trabalhar em nosso caráter, aprofundar nossa fé e nos preparar para o que Ele preparou para nós. Por mais duro que isso pareça, é no fogo da luta que somos refinados. Como o ouro que precisa ser derretido para que as impurezas sejam removidas, somos moldados nas adversidades para refletir a imagem de Deus com maior clareza. O que você precisa fazer nesse processo não é entender tudo, é confiar. Confie que, mesmo no caos, Deus está operando. Talvez suas lágrimas hoje sejam por um relacionamento quebrado, uma oportunidade perdida ou uma dificuldade que parece insuportável. Mas em vez de ver isso como o capítulo final, entenda que Deus está te moldando para algo novo. Ele é o oleiro, como Jeremias 18:6 nos lembra. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. E aqui está o mistério da graça de Deus. Aquilo que queimou seu coração no passado pode se tornar o testemunho que levantará outros no futuro. Suas cicatrizes se transformarão em sinais visíveis de superação e fé. Deus não apenas cura, mas usa a sua cura como forma de trazer cura para outros. Ele faz dar frutos até mesmo nas lágrimas. O Salmo 126:5 declara isso de forma lindamente poderosa. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. O que resta agora é a sua resposta. À medida que Deus trabalha para transformar sua dor em vitória, você está disposto a entregar a Ele tudo aquilo que dói? Você está disposto a permitir que Ele reescreva sua história com propósito e redenção? Lembre-se, o seu sofrimento pode parecer um êxito do inimigo, mas Deus sempre terá a palavra final. O que dói hoje pode ser exatamente o que te moldará para o chamado que Ele tem para a sua vida. Por isso, não desista, não se renda à esperança perdida. Deus está contigo em cada passo desse processo. Suas lágrimas não passam despercebidas e o propósito está em andamento. O que Deus tem para você vai muito além do que você pode imaginar. Mantenha-se firme e confie, porque Ele está transformando, pouco a pouco, o choro em celebração. Como encontrar paz em um mundo de ruídos e incertezas? Em um mundo cada vez mais barulhento, onde as informações chegam de todas as direções e os desafios parecem nunca cessar, a paz verdadeira tornou-se um bem raro. Vivemos tempos em que a ansiedade e o medo crescem como sombras, sufocando até mesmo o coração mais forte.
Nossas mentes estão sobrecarregadas com preocupações. O futuro incerto, os desafios financeiros, os problemas familiares e até mesmo a sensação de que somos incapazes de alcançar a tranquilidade. Parece que parar e respirar é um privilégio que poucos conseguem desfrutar. Mas é possível ter paz, mesmo no meio do caos que nos cerca, e onde encontrar uma paz tão duradoura, tão profunda, que ela permaneça conosco mesmo quando tudo ao redor desmorona. Essa paz que o mundo não pode oferecer vem de Deus. É uma paz que excede todo entendimento e que não depende das circunstâncias. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo escreveu: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras são um lembrete de que paz não é algo que encontramos por conta própria. É algo que recebemos quando confiamos nossas preocupações àquele que realmente controla tudo. Talvez o barulho ao seu redor seja mais do que sons. Ele pode estar dentro de você, como pensamentos incessantes que não cessam, como medos que gritam no fundo da sua mente, ou como dúvidas que ecoam a cada passo. Talvez você viva conectado a todos os dispositivos ao mesmo tempo, consumindo notícias ruins, comparando sua vida com a dos outros nas redes sociais, ou se deixando levar pelo pessimismo que inunda o mundo moderno. Tudo isso só alimenta a inquietação e rouba a serenidade do seu espírito. Mas e se, por um instante, você desligasse esse mundo barulhento e se conectasse a Deus, aquele que te oferece descanso em meio a tanta perturbação? Jesus nos fez um convite que ecoa até hoje. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Não é um convite condicional, nem limitado. É estendido para todos os cansados, para os que carregam o peso da dúvida e as feridas do mundo. O descanso que ele oferece não é simplesmente físico. É um descanso para a alma, uma paz que vem de entregar o controle ao único que conhece o início e o fim da vida. Mas o que significa, na prática, buscar essa paz? Significa criar espaço em sua vida para Deus. Significa parar de buscar respostas e consolo nas fontes erradas e se voltar para aquele que pode realmente trazer alívio, orar, meditar na palavra de Deus e simplesmente colocar diante dele os pesos da vida são formas de abrir caminho para a verdadeira paz. Essa conexão com o Criador é como uma âncora em meio à tempestade, segurando você firme enquanto os ventos ao redor continuam a soprar. Há uma tentativa constante no mundo moderno de resolver tudo sozinho, de ser autossuficiente. Mas isso só nos leva mais fundo em nosso cansaço emocional e espiritual. Deus não nos chamou para carregar todos os fardos sozinhos. Ele quer que você lance sobre ele suas preocupações, como está escrito em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele se preocupa com aquilo que te preocupa, aquele barulho incessante que você ouve em sua mente das vozes da dúvida, do medo e da inquietação. Ele pode silenciar. A paz de Deus é um presente, mas é também uma escolha. Você precisa abrir espaço em seu coração para recebê-la. Isso significa entregar à sua vontade os aspectos da sua vida que você não pode controlar. Quando você abre mão do controle, encontra liberdade. Quando entrega suas preocupações a Deus, Ele as troca por uma tranquilidade que supera qualquer lógica humana. Isso não significa que os problemas desaparecerão, mas significa que eles não terão mais poder sobre você. Muitos podem acreditar que a paz é algo que só pode ser alcançado quando tudo está bem. Mas a paz verdadeira não é a ausência de problemas.
e sim a presença de Deus em sua vida. Ela é como uma chama que arde dentro de você, intocável pelas circunstâncias ao redor. Mesmo nos momentos de maior turbulência, quando tudo parece desmoronar, sua alma permanece firme, porque está fundamentada em algo eterno e inabalável. O Salmo 23 nos pinta essa imagem de paz. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Note que o vale ainda existe, a sombra ainda está lá, mas o medo desaparece porque Deus está presente. Sua vara e seu cajado, símbolos de direção e proteção, trazem conforto mesmo nas horas mais sombrias. Agora pense por um momento, de onde vem o ruído na sua vida? Ele está no excesso de preocupações? Está nos medos sobre o futuro? Ou talvez nas vozes que o mundo insiste em jogar contra você? Seja qual for a origem, saiba que Deus te chama para desligar esses ruídos e se conectar à verdadeira fonte de paz. Ele te oferece mais do que um momento de alívio. Ele te oferece uma forma de viver completamente diferente. Portanto, se hoje você sente o peso do cansaço, se está cansado de lutar sozinho contra os ruídos que assombram sua mente, aceite essa paz que Deus está pronto para te dar. Silencie o mundo ao redor e ouça a voz gentil do Criador dizendo: eu estou aqui. Você não precisa carregar isso sozinho. Você tem um valor além da compreensão humana. Você já olhou para o espelho e se perguntou: qual é o meu valor? Será que sou importante para alguém? Será que minha vida tem um propósito real? Em algum momento, todos nós enfrentamos essas perguntas, especialmente quando somos esmagados pelas pressões deste mundo. Vivemos em uma sociedade que mede o valor das pessoas por aquilo que possuem, pelo que realizam ou pelos padrões que outros determinam. É um sistema que nos condiciona a acreditar que, se não atendermos a essas expectativas, então somos insignificantes. Mas Deus, em sua bondade, nos dá uma resposta completamente diferente. Ele nos chama para enxergarmos o valor que Ele nos deu, um valor além do que podemos imaginar. Nosso valor não está no que conquistamos, em um título, nem nas opiniões das pessoas à nossa volta. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia declarado o quão precioso você é. Em Jeremias 1:5, ele diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Pense nisso. Antes de você ter um nome, uma história ou uma identidade segundo os padrões deste mundo, Deus já tinha te formado com propósito. Você não é um acaso, um erro ou algo insignificante. Você é intencional. Mas por que é tão difícil enxergar isso? Por que tantas pessoas sentem que não são suficientes? Isso acontece porque vivemos em um mundo quebrado, onde as mensagens de comparação e inadequação nos bombardeiam diariamente. Olhamos ao redor e nos comparamos aos outros, acreditando que, de alguma forma, quem somos não é o bastante. Adotamos a narrativa de que somos definidos por nossas falhas, pelos rótulos que nos foram colocados, ou pelas rejeições que já enfrentamos. Mas Deus, o Criador do Universo, te olha de maneira diferente. Ele te vê através de sua perfeição, e o seu amor por você nunca foi baseado no que você fez ou deixou de fazer. O Salmo 139, 13 e 14 declara algo extraordinário. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você já percebeu o que isso significa? Você foi formado por Deus, com o maior cuidado, como uma obra-prima feita à mão. Cada detalhe de quem você é reflete a criatividade e o cuidado do Criador. E por mais que o mundo insista em colocar limitadores no seu valor, Deus te chama para enxergar que você é único, inestimável. Mas aceitar isso não é fácil.
Quantas vezes ouvimos frases destrutivas que moldaram a maneira como nos vemos? Frases que disseram: "Você nunca será bom o suficiente", ou "Você não tem o que é preciso". Talvez não tenham vindo apenas de outros, mas elas começaram a ressoar dentro de nós mesmos, em nossos pensamentos, em nossas dúvidas. Subestimamos o valor que Deus nos dá porque começamos a acreditar naquelas mentiras. Mas hoje, Deus quer apagar essas palavras. Ele quer que você saiba que o seu valor não está no que o mundo diz, mas no que Ele decidiu sobre você desde a eternidade. Há um preço que comprova isso: o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Em João 3,16, lemos: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." O amor de Deus por você foi tão grande que Ele entregou seu próprio Filho para salvá-lo. Isso significa que o valor da sua alma é inestimável. Jesus não morreu por aqueles que já eram perfeitos, mas por aqueles que estavam quebrados, perdidos e sem esperanças. Isso inclui você. Isso inclui todos nós. O preço pago na cruz é a maior prova de que seu valor não está baseado em aparências, em conquistas ou em erros do passado. Seu valor é definido pelo amor imensurável de Deus. Mas talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez você pense: como posso valer tanto se já cometi tantos erros? Por que Deus se importaria comigo, considerando tudo o que já fiz ou deixei de fazer? A resposta está na graça de Deus. Ela não depende de quem somos, mas de quem Deus é. Ele é cheio de misericórdia, e essa misericórdia nos alcança onde estivermos. Efésios 2:8-9 nos lembra: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." Seu valor é um presente, não algo que você precisa conquistar. Deus não olha para você como o mundo olha. Ele não foca nas suas falhas. Ele enxerga o potencial que colocou dentro de você. Ele vê o que você pode se tornar quando entrega sua vida em suas mãos. E aqui está a beleza disso. Deus não apenas te chama de valioso, Ele quer te fazer perceber isso. Ele quer abrir seus olhos para que você pare de se ver através das lentes do mundo e comece a enxergar a si mesmo como Ele te vê. Agora, pergunte-se: o que tem roubado sua visão de quem você realmente é? É o medo, a rejeição, as palavras negativas que outros lançaram sobre você? Essa é a oportunidade de deixar Deus redefinir sua identidade. Não permita que o peso dessas coisas determine a maneira como você vive. Deus deseja que você viva com a consciência de que é amado, escolhido e inestimável. Enxergar seu valor através dos olhos dele muda tudo. Aceite essa verdade hoje. Não importa o que você já ouviu ou acreditou sobre si mesmo. Deus está dizendo algo diferente. Você tem valor. Você é meu. E eu te amo acima de todas as coisas. Essa é a sua promessa, e ela jamais falhará. Quando Deus te mostra o futuro, existem momentos em nossas vidas em que parece impossível enxergar além da dor, da dificuldade e da confusão em que estamos mergulhados. É como se nossos olhos estivessem cobertos por uma névoa invisível, impedindo-nos de ver qualquer possibilidade de um futuro melhor. A desesperança se instala e começamos a acreditar que estamos presos em um ciclo sem fim, onde nada irá mudar, onde tudo o que resta é sobreviver dia após dia. Mas Deus não criou você para sobreviver. Ele te chamou para viver e experimentar o propósito incrível que Ele preparou para a sua vida. E é Ele quem traz renovação e abre os olhos para enxergar além do presente sombrio. Em Isaías 43:19, Deus nos diz: "Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.
Essa promessa é como uma porta que se abre em meio ao caos. Deus está sempre trabalhando algo novo, mesmo quando tudo ao redor parece estagnado. O problema é que muitas vezes estamos tão sobrecarregados pela dor, tão envolvidos pelas circunstâncias, que não conseguimos perceber o que Deus está fazendo. Ficamos presos ao passado, aos nossos erros, às circunstâncias que nos paralisam, incapazes de acreditar que algo bom está se formando. Renovar a visão é um ato que apenas Deus pode realizar plenamente. Pense em como Jesus restaurou a visão do cego que clamava por ele em Jericó. Em Marcos 10:51, ele pergunta a Bartimeu: "O que você quer que eu lhe faça?" Ao ouvir o pedido do homem, "Quero ver", Jesus o curou. Mas aquela cura não era apenas física, era também uma libertação para que Bartimeu visse o mundo com novos olhos, para que ele pudesse caminhar na direção de um novo futuro. Talvez sua visão esteja bloqueada hoje, não pelos olhos físicos, mas pelo peso do passado ou pelo medo do que virá. Se você puder levantar sua voz como Bartimeu e clamar por Jesus, Ele te ouvirá e restaurará sua capacidade de enxergar além do presente. No entanto, enxergar o futuro que Deus planejou para você exige algo fundamental: desprender-se do velho. É quase impossível receber o novo de Deus enquanto estamos agarrados às dores e às lembranças que nos aprisionam. Se mantivermos nossos olhos fixos no que deu errado, nunca poderemos ver o que está por vir. Filipenses 3:13-14 nos ensina isso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabia que o passado tinha suas cicatrizes, mas ele escolheu não permitir que essas cicatrizes definissem o futuro que Deus tinha para ele. Assim também deve ser conosco. Abrir os olhos para o que Deus está fazendo requer fé, mesmo quando tudo ao redor parece sem esperança. Nossa confiança deve ser colocada na promessa de Deus e não naquilo que vemos com nossos olhos humanos. Em 2 Coríntios 5:7, lemos: "Vivemos por fé e não pelo que vemos." É preciso acreditar que Deus tem algo melhor para você, mesmo que ainda não possa enxergar. Talvez você esteja no meio do deserto agora, mas Deus é especialista em criar caminhos onde não existem, em fazer florescer o que parecia estéril. Um dos passos mais importantes para acessar a renovação que Deus quer trazer é permitir que Ele também renove sua mente. Quando estamos presos em padrões antigos de pensamento, de medo, de dúvida, de autossabotagem, deixamos de responder ao chamado de Deus. Romanos 12:2 nos diz: "Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa renovação da mente é o começo de uma nova visão. Ela nos ensina a ver como Deus vê, a parar de enxergar apenas os obstáculos e a começar a enxergar as possibilidades. Mas renovação também não acontece de maneira passiva. Ela exige que você confie em Deus o suficiente para dar passos na nova direção que Ele está te mostrando. Mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo ou como as coisas vão se resolver, caminhar em confiança é um sinal de que você acredita no plano maior dele. Lembre-se de Abraão, que foi chamado para sair da sua terra sem saber para onde iria, confiando apenas na promessa de Deus. Ele não tinha todas as respostas, mas sua confiança no futuro que Deus preparou foi suficiente para dar o primeiro passo. Agora, pergunte a si mesmo: o que está te segurando hoje? É o seu passado, os erros que cometeu ou os medos que ainda te paralisam? Ou talvez você simplesmente não consiga imaginar que Deus teria algo tão glorioso para você, porque as circunstâncias ao seu redor sussurram o contrário. Deixe-me te lembrar: Deus vê algo em você que você ainda não consegue enxergar.
Ele já escreveu os planos para a sua vida, e esses planos são bons, como declara Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você está disposto a se render a essa visão? Está pronto para deixar que Deus restaure não apenas seus olhos, mas também sua esperança e sua confiança? Tudo começa com a entrega. Quando você diz, Senhor, eis-me aqui, faça o que quiser com a minha vida, Ele começa a trabalhar. E à medida que o tempo passa, você perceberá que aquilo que antes parecia impossível começa a tomar forma diante de você. Deus abre os seus olhos e te mostra que o futuro que Ele planejou é mais do que você pode imaginar. Renovação é sobre confiar que mesmo quando hoje parece sombrio, Deus está criando algo novo. Não resista ao que Ele está fazendo. Abra seus olhos e veja, porque o melhor ainda está por vir. Deus está te chamando agora. Ao longo deste caminho de compreensão, de entrega e de encontro com Deus, talvez se pergunte, isso realmente é para mim? Será que todo esse amor, esse consolo, essa promessa de renovação e propósito são reais para a minha vida? E eu te digo agora, de forma clara e direta, sim, é para você. Não importa onde você esteve, o que fez ou como chegou até aqui. Deus te ama com um amor extraordinário. Ele preparou este momento para que você soubesse, sem sombra de dúvidas, que Ele está te chamando agora. Não é por acaso que você está ouvindo estas palavras neste momento. A vida muitas vezes parece se mover entre mistérios e acasos, mas Deus não trabalha no improviso. Ele agiu no silêncio da sua dor, nos momentos em que você achava que ninguém via, nas noites mais escuras em que você acreditava estar completamente sozinho. Desde o princípio, Ele esteve lá. Em Apocalipse 3:20 está escrito, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa promessa não é vaga ou destinada a outra pessoa. É para você. Deus está à porta do seu coração neste exato momento. Seus medos talvez estejam te segurando agora. Você pode estar pensando que não é digno, que tem muito a resolver antes de se aproximar de Deus, ou que talvez seja tarde demais para você. Mas essa ideia é uma mentira que mantém milhões de corações afastados do verdadeiro propósito que Deus tem para eles. Jesus não espera que você esteja perfeito ou consertado para vir até Ele. Ele te chama exatamente como você está, quebrado, machucado, confuso, cheio de dúvidas. Em Mateus 9, 12, 13, ele disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele veio por você porque te ama profundamente. Agora é o momento de responder a esse chamado. Talvez a vida tenha tentado te endurecer, as dores, as perdas, os fracassos, as traições, tudo isso pode ter criado barreiras ao redor do seu coração. Mas Deus não está olhando para o que deu errado. Ele está olhando para aquilo que Ele criou em você, para o potencial que só Ele pode desbloquear. Ele quer restaurar tudo aquilo que foi quebrado, reescrever as páginas que o mundo tentou manchar e te dar uma nova história. Ao longo da Bíblia, vemos Deus chamando pessoas em momentos em que elas menos esperavam. Moisés estava perdido no deserto quando Deus o chamou de volta para ser um libertador. Davi era apenas um jovem pastor ignorado pelos outros, mas Deus o chamou para ser rei. Pedro era um pescador comum que deixou tudo para seguir Jesus e se tornou um líder que impactou gerações. E hoje, Deus está chamando você. Ele não está te chamando por acaso ou sem propósito. Ele te criou com uma missão específica, algo que só você pode fazer. Esse chamado começa com um ato simples, mas profundamente transformador.
uma entrega verdadeira. É quando você diz com todo o seu coração: Senhor, eu não consigo mais sozinho. Está doendo demais. Eu te entrego tudo. Me guia, usa a minha vida, faz de mim o que for da tua vontade. Entregar sua vida a Ele não significa que todos os problemas desaparecerão instantaneamente, mas significa que você não será mais sozinho em enfrentá-los. Significa que, de agora em diante, Deus estará com você, sustentando cada passo, guiando cada decisão, te levantando sempre que você cair. O sacrifício de Cristo na cruz prova que Deus foi até as últimas consequências por amor a você. Ele deixou seu trono, desceu à terra e entregou sua vida para garantir o seu perdão, a sua restauração e para te dar acesso à vida eterna. Romanos 5:8 nos diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou que fôssemos perfeitos. Ele nos amou primeiro. Esse amor é eterno, suficiente e está acessível a você neste exato momento. Hoje, Deus está estendendo a mão para você. A pergunta é: você vai aceitar? Não há nada mais urgente, nada mais importante do que essa decisão. O mundo tentará te distrair, te convencer de que não é o momento, de que você pode adiar. Mas deixe-me te dizer, esta é a escolha que define tudo. Não é sobre religião, rituais ou regras, é sobre relacionamento, é sobre aceitar o amor de um pai que sempre esteve te esperando. Se você ouvir essa voz dentro de você, não endureça o coração. Deus deseja abrir um novo capítulo na sua história. Ele quer apagar as culpas, restaurar as feridas e te mostrar a vida abundante que Ele preparou. E esse chamado é para agora. Não amanhã, não quando você resolver os problemas, mas agora, porque Deus está pronto para começar sua obra em você. Ore comigo neste momento. Senhor, eu ouvi o teu chamado. Eu sei que não tenho nada perfeito para oferecer, mas mesmo assim te entrego tudo o que sou. Eu reconheço que preciso de ti e recebo o teu Filho Jesus Cristo como meu Salvador. Limpa o meu coração, renova a minha mente e me guia no teu propósito. Eu confio em ti e te entrego os meus caminhos. Amém. Essa oração é um começo e Deus honrará essa entrega. Ele está pronto para fazer algo novo na sua vida. Tudo o que Ele pede é que você abra seu coração. Ele já te chamou. A decisão agora está nas suas mãos.